Começar uma entrevista coletiva neste momento na Secretaria da Segurança Pública a respeito do juiz sequestrado em plena Avenida Rebouças, Zona Nobre de São Paulo, perto da Oscar Freire, na capital paulista. Ele foi levado ontem à noite para um cativeiro aqui perto do SBT em Osasco, libertado hoje. A vítima é um juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado vinculado à Secretaria da Fazenda. Com a palavra, o secretário da Segurança, delegado Oswaldo Nico Gonçalves. Deixa eu ouvir. E o pessoal pegou a moda de roubar, então nós conseguimos aí na segunda fase prender mais um membro muito importante do roubo, que comandava o roubo das canetinhas. Temos também a Operação Expurgo, com o Sabino, né? É uma operação que está tendo lá conjunto com a Polícia Federal, no interior de São Paulo. Teve troca de tiros, tem um meliante que quis resistir e foi neutralizado. O Sabino também vai falar sobre isso, né? E uma delas que eu considero muito importante também, falei com o Arthur, e isso que vai ser a marca da nossa gestão, é a violência contra a mulher. E nós estamos lá na 8ª seccional, lá da DDM da 8ª seccional, com uma operação também com 5 agressores presos agora de manhã. São 5 também que vão ser conduzidos à delegacia. Então tem uma operação. Então o que não falta é assunto para vocês jornalistas, né? Pode pedir aumento para o seu patrão, que o serviço não falta. Agora, quem quer começar a perguntar? O nosso coordenador. A primeira pergunta é do Metrópolis. Cadê o Metrópolis? Eita! Bom dia, doutor. Bom dia. Enzo Marcos do Metrópolis. Eu queria começar perguntando sobre o caso do juiz, do auditor fiscal, sequestrado, libertado hoje. Qual foi a dinâmica do sequestro? Se a função dele como juiz era uma das motivações, se os criminosos sabiam que ele era um juiz. E falaram que também ele tinha uma palavra combinada com o companheiro. E eu queria saber qual palavra era da essa. Segurança Pública a respeito do sequestro desse Bom dia a todos. Foi um caso ocorrido na noite de domingo, do dia 18. Delegado-geral ele foi Arthur vítima de crime patrimonial, não tinha relação com a função dele de juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, mas ele tinha um combinado, de fato, com o companheiro, e ele conseguiu efetuar a ligação para que liberasse determinada pessoa para entrar no apartamento, e isso aí não era usual acontecer. Então ele foi arrebatado por esses indivíduos, né, que tentaram efetuar saques aí, essa dinâmica do sequestro, né, da extorsão qualificada também. E a Polícia Civil foi acionada, a divisão anti-sequestro foi acionada, os policiais deram início na investigação, ainda nos primeiros momentos após o sequestro, e conseguiram identificar os indivíduos, efetuar diligências. A divisão anti-sequestro, com o apoio do GAP, conseguiu inicialmente prender 4 indivíduos e estourar o cativeiro, né, encontrar o cativeiro, libertar a vítima, que tinha sido vítima também de algumas agressões por parte dos sequestradores, e na sequência da diligência conseguiu prender mais um indivíduo. Então foi uma ação bastante exitosa da polícia para que a gente pudesse libertar esse senhor que já havia sido vítima também em 2021. Ele já tinha sido sequestrado em 2021, é a segunda vez. Provavelmente uma quadrilha do Pix, né, para fazer extorsão. Agora, chama a atenção ele ter sido sequestrado na Avenida Rebouças, né, um endereço caríssimo de São Paulo, vigiado. Tem bastante até policiamento ali, mas ele é uma pessoa, um funcionário público de alta remuneração, sim. Ele não é do Poder Judiciário, né? Ele é um juiz do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda. Tem passagem pela polícia, temos menor de idade também nessa quadrilha, né? As pessoas não conseguiram adentrar, era uma palavra-chave aí, era um código para que pudesse ter o acionamento da polícia. Então o companheiro entendeu, por isso procurou a polícia para que a gente tomasse as providências. A próxima é a Delegado-geral Arthur Dian, esclarecendo que dentro dessa quadrilha que sequestrou o juiz no domingo, tem um menor de idade. E aí, doutora Eliana Passarelli? Não vai nem esquentar banco na delegacia.
Realmente não vai esquentar banco, mas deveria esquentar a cabeça dos congressistas. Depois do trabalho. Hoje em dia não dá mais para falar que menor de idade, com 16 anos de idade, não tenha condições de entender caráter criminoso. Pode até ser feita uma prisão diferenciada em relação aos menores, mas obrigam ele naquele a momento maioridade penal acabou, tem. Nós estamos vendo aí, e não é só em São Paulo, no Brasil inteiro, nós estamos vendo criminosos, menores de idade. Agora deve falar o delegado do caso. Esse senhor, esse auditor fiscal, ele foi vítima de um crime de sequestro relâmpago por oportunidade. Então ele não foi estudado, a rotina dele não foi estudada. Ele estava na Rebouças, quando ele parou um pouco o veículo, ele foi abordado por 2 homens armados que estavam acompanhados por outros homens que levaram o veículo dele. Então ele é deslocado até um cativeiro na cidade de Osasco e o seu companheiro, assim como o doutor Arthur, nosso delegado geral, informou, conseguiu fazer uma ligação para ele. E ele lançou uma palavra-chave que revelou que ele estava em risco. Então, nesse momento, esse companheiro comunicou o 78DP que nos acionou. Nós fizemos uma série de investigações e prendemos esses 5 sequestradores, libertando a vítima. Ela estava um pouco abatida, é um crime muito grave, que atinge não só aquela pessoa, mas todo um núcleo familiar. Ele estava muito traumatizado e esse trauma vai seguir com ele, que é um crime extremamente grave, e foi socorrido. Então passou pelo hospital e lá na divisão de sequestro ele reencontrou com a sua família, o que é sempre muito emocionante. Bom, no caso, essa palavra-chave aí, gente, que vocês estão ouvindo... Vou aproveitar enquanto ele está fazendo a pergunta, minhas telespectadoras e meus telespectadores, bom dia para você que está chegando. Na verdade, isso chamou a atenção também do companheiro. Então, não houve entrada no ingresso no apartamento, não houve roubo no apartamento dele, mas houve a intenção dessa organização em eventualmente entrar lá para buscar alguma coisa. Então, não houve isso, eles abandonaram essa ideia, mas essa proposta fez com que o companheiro também tivesse a certeza e a segurança de que essa vítima não estava bem. É importante frisar também que quem conduziu essa operação operacionalmente no local, os heróicos policiais da divisão de sequestro, foi uma delegada de polícia. A gente falou aqui que vai abordar o fato das vítimas mulheres, então a gente tem uma delegada de polícia que conduziu essa operação hoje. A próxima pergunta é da Jovem Pan. Bom dia. Ainda sobre o caso do sequestro, só para ficar claro, porque eu ainda não consigo compreender. Em que momento que ele manda essa palavra-chave? Porque alguém ligou para ele, ele consegue avisar no momento que ele é abordado. Tribunal de Impostos e Taxas, que não é um órgão do Poder Judiciário, é um órgão ligado à Secretaria da Fazenda, uma pessoa que julga recursos administrativos. Se você em casa tiver algum problema, contestar alguma cobrança de impostos, empresários, são essas pessoas que julgam o seu pedido. É esse juiz que foi sequestrado domingo e o delegado do caso está falando. Talvez continue sendo a palavra-chave que nós não vamos revelar, mas de qualquer maneira a outra ação que a organização pretendia também chamou atenção, mas não era esse o chave dessa família. Então tá. Houve tentativas de transferências que não foram realizadas. Bom, daqui a pouco a gente volta com esse assunto, com mais detalhes sobre então a libertação desse juiz e também a prisão desses sequestradores, dessa quadrilha aí que queria extorquir esse funcionário público, levou para um cativeiro aqui em Osasco, a polícia descobriu, prendeu todo mundo e agora está tocando o inquérito policial. Você vê aí a preparação da polícia antes de sair na operação que prendeu esses criminosos.